Mais de 70 vidas ceifadas, mais de 1000 famílias afetadas, mais de 120 casas destruídas, enfim, danos arrepiantes, dados preocupantes. Um pouco por todo o país ouvem-se vozes, posicionamentos, decisões, campanhas, apelos de solidariedade para com as vítimas deste desastroso acontecimento. E na sessão de hoje do Viver para Vencer, vamos falar sobre a problemática das chuvas em Benguela, os danos e as medidas a tomar. O Viver para Vencer o convida a que acompanhe a sessão até o final e participe dela, fazendo assim vincar o princípio de que participação é democracia e democracia é participação. A sessão de hoje vai ao ar graças ao empenho de uma equipa jovem, constituída por Florentino Calei na produção, o Júlio Lofa, o Felício Rodrigues, o Ricardo Calengue, o Salomão Gando e a Domingas Capote. A cumplicidade técnica é de Eliandro Matuca e eu sou o Edmundo Francisco. Viver para vencer e vencer para viver. Sessão 17, na qual vamos falar sobre a problemática das chuvas em Benguela, os danos e as medidas a tomar. Queremos lembrar mais uma vez que a participação ao telefone é bem-vinda através do 925 77 97 50 ou então o 995 77 97 50. No estúdio temos já a presença de José Patrocínio, coordenador da Associação Omunga. José Patrocínio, boa tarde, bem-vindo. Ok, boa tarde. Seja bem-vindo a esta sessão, na qual a gente decide falar sobre a problemática das chuvas na província de Benguela, os danos e as medidas a tomar. Como é que a Omunga encara este acontecimento e quais as vossas principais preocupações enquanto organização da sociedade civil? Ok, em primeiro lugar agradecer esta oportunidade e agradecer à JS por realizar este espaço para se poder refletir. Obviamente que não só como Omunga, mas eu pessoalmente como cidadão e como Lubitanga, né, sinto-me bastante afetado com o que aconteceu. Portanto, acho que o dia 11 ficou, como vocês disseram, como disseste, Edmundo, fica na história para todos. Então, bom, acho que neste momento, para já, a solidariedade para com todas as vítimas, para com todos os lubitangas que de alguma forma, direta ou indireta, estamos todos afetados, e para todos os angolanos também. Perfeito. Iniciais comentários de José Patrocínio, coordenador da Associação Omunga. Vamos cumprimentar o engenheiro do ambiente Isaac Sassoma. Boa tarde, bem-vindo. Penso que sim, pode usar o microfone. Boa tarde, bem-vindo. Muito obrigado pelo convite para falar de uma temática que abalou todo o município de Lubito. Entristece-nos como cidadãos de Lubito e verdadeiros participadores da parte acadêmica, né? Sabemos que há soluções para as situações, então nós estamos abertos para solidarizarmos com o pessoal que praticamente perdeu seus entes queridos. Perfeito, vamos com certeza poder contar com a presença de mais convidados, esperamos bem que estejam a caminho. Lembrando então aos nossos estimados ouvintes que esta é a sessão 17 do Viver para Vencer, o seu espaço oferecido pela AJS, Associação Juvenil para a Solidariedade. Hoje vamos conversar sobre a problemática das chuvas em Benguela, os danos, as medidas a tomar, enfim, as atividades, as decisões, as estratégias, as políticas em curso, os posicionamentos. Vamos conversar em torno disso de forma aberta e interativa. Queremos igualmente contar com a sua participação através dos terminais telefónicos 925 77 97 50 ou então 995 77 97 50.
Agora vamos então começar a nossa conversa mesmo, a começar pelo engenheiro Isaac Sassoma, como uma pessoa formada em ambiente e preocupada com desenvolvimento sustentável, este acontecimento, que implicações tem para a província de Benguela no geral, para o país e para as populações diretamente afetadas? Começaria por dizer que temos a preocupação de estarmos atentos a essas problemáticas, porque se formos a ver, essa problemática certamente está relacionada à falta do planejamento urbano como uma verdadeira ferramenta que guia o uso e ocupação do solo das nossas cidades. Nós também temos a dizer, todo município, né, tem o chamado Plano Diretor Municipal de Drenagem Urbana. A falta desse Plano Diretor de Drenagem Urbana acarreta várias consequências, porque esse plano Diretor Municipal de Drenagem Urbana praticamente vai nos mostrar onde realmente as linhas de água se encontram, quais são as verdadeiras áreas de risco onde a população não deva construir, quais são as medidas que devem ser realmente tomadas dentro desse espaço e entre outros elementos, principalmente quando se tem essas obstruções dessas linhas de água, praticamente virão outras consequências, como por exemplo o excesso de massa de terra que é onde vir juntamente com a própria água das chuvas. Portanto, a seu ver, trata-se de uma questão ligada ao planejamento urbano e ao conhecimento das vias de água, a questão da sua obstrução. Vamos então ouvir também o enquadramento de José Patrocínio, que vem pela Associação Comunga. Ok, e para já agradeço começar mesmo por aí, porque me parece que deve-se pensar nas causas do que aconteceu. E eu acredito que não é só necessário saber onde não se vai construir, mas saber onde se pode construir. E isto acho que é o que está a faltar também no plano, é que as populações não são impedidas, ou não são aconselhadas, ou não são fiscalizadas, ou não são responsabilizadas para não construir nos locais, mesmo que estivessem definidos para não construir, mas não têm alternativa para onde construir. Nós sabemos qual é a problemática a nível do Lubito e acredito que a nível de quase todo o país, as pessoas não têm acesso, portanto não têm possibilidades de ocupação de terras em zonas que não sejam de risco. Nós sabemos que qualquer pessoa que tenta ocupar, primeiro é um processo bastante burocrático, porque temos que ver outra questão. Para conseguir-se um terreno é preciso uma série de requisitos de burocracia. Não só é preciso essa burocracia, como é preciso recursos. Portanto, torna-se um processo caro, porque precisa depois de técnicos que vão fazer croquis, que vão fazer não sei o quê, então torna-se processo também caro. E mesmo assim temos um processo de amiguismo e de outras dificuldades, não é? Inclusive também podemos chamar de gasosas e etc., para se conseguir terrenos. Portanto, muitas vezes quando as pessoas pobres não têm a possibilidade de construir em zonas, ou seja, quando tentam construir, nós temos visto muitas pessoas viram as suas casas partidas em zonas que não eram de risco, mas porque depois se disse que aquelas zonas já estavam destinadas ou eram reserva do Estado ou eram não sei o quê, portanto nunca se deu possibilidade às pessoas de poderem ter acesso à terra facilmente. Então eu concordo perfeitamente que falta um plano de urbanização, mas um plano de urbanização no sentido inclusivo, portanto num sentido que permita às pessoas todas, sejam elas ricas ou pobres, ter acesso a um espaço de terra e tenham acesso ao direito à cidade, não é? Acho que é esta a questão. E uma das questões que nós temos visto é, por outro lado, tem-se destruído toda a área florestal e toda a área agrícola do município de Lubito, simplesmente com propósitos urbanísticos ou económicos. Portanto, toda a extensão da Catumbela, do rio Catumbela quase até ao Lubito, grande parte dela são terrenos que deviam ser protegidos pelo Estado para questões agrícolas. E o que é que nós vemos? Conflitos constantes contra os camponeses, retirados à força camponeses, para se fazer ali condomínios e projetos de outro interesse, como armazéns, fábricas. Eu não acredito que a fábrica da Cook e a fábrica da Coca-Cola estejam bem localizadas. Possivelmente são zonas, à beira-rio, que deviam ter sido protegidas, não para a indústria, mas para a agricultura. E tem outras questões do género, não é? Portanto, acho que é a limitação das áreas de risco, é a definição de um plano de urbanização onde as pessoas podem construir e começar a definir prioridades. Onde é que se constrói as fábricas? Lá em cima, lá longe. Onde não complica ninguém. Onde é que se
Portanto, acho que falta este tipo de visão. Ok, concordo plenamente com... Vamos voltar agora ao engenheiro Isaac. Doutor Patrocínio, quando nos falou isso. Isto nós chamamos de zoneamento urbano. Então, quer dizer, a zona industrial não pode realmente se misturar com a zona residencial. Então, o que vemos hoje, na verdade, é esta desorganização no próprio espaço urbano. Precisamos de realmente delimitar onde tem que ter o quê. A isto nós damos o nome de zoneamento urbano, que para que não haja, por exemplo, aquilo que nós chamamos, por exemplo, perigos de risco ou inundações. Né? Porque você, quando cresce, por exemplo, o doutor Patrocínio colocou agora aqui a questão, por exemplo, da vegetação. Quando você não tem a vegetação no local, a vegetação exerce um papel fundamental na proteção dos solos, na proteção do próprio solo. Quando o solo realmente fica descoberto, aí o risco de erosão é maior, o risco de inundações também é maior, entre outros fatores negativos no que diz respeito à questão do meio ambiente. Então é preciso nós delimitarmos realmente, sabemos muito bem do crescimento populacional que se deu no Lubito, é preciso levarmos em consideração isto. Né? Após a Guerra Civil, na época mesmo da Guerra Civil, muita gente saiu do interior indo para as cidades, principalmente no Lubito. Aquela nossa zona alta praticamente teve um crescimento explosivo muito grande. Né? Então, em contrapartida, mas precisava uma organização do próprio Estado, no sentido de colocar as pessoas de forma, no lugares adequados, de maneira que não corresse o próprio risco de vida. Porque se nós continuarmos assim, conforme estamos, agora teve essa catástrofe, ainda várias pessoas ainda vivem em áreas de risco. É preciso fazermos um levantamento né, dessas pessoas que vivem em áreas de risco e retirá-los imediatamente. Criar um plano de urbanização adequado, né, realmente que possa satisfazer a própria cidade do município, senão é complicado. Exatamente, agora consumidos 23 minutos das 5 da tarde, este continua a ser o seu espaço semanal de opinião e mesa redonda Viver para Vencer, sessão 17, em que estamos a falar sobre a problemática das chuvas em Benguela e os danos e as medidas que devem ser tomadas. Lembrar que este espaço é aberto à sua participação, queremos contar com o seu envolvimento, com a sua opinião, com o seu ponto de vista, a maneira como você encara a situação e que sugestões você tem através do 925 77 97 50 ou então o 995 77 97 50. Queremos enquadrá-lo. Estamos a conversar sobre este acontecimento que se deu há uma semana para cá, com a queda das águas pluviométricas sobre a província de Benguela, essas chuvas torrenciais acompanhadas de impetuosas rajadas de vento demolidor, tendo resultado numa catástrofe natural que, como nós dissemos, marcará para sempre a vida das populações, especialmente em localidades como o município de Lubito. Queremos que você participe, contamos consigo, acreditamos no seu sentido cidadão, já que a situação de facto sensibiliza a todos nós, mais de 70 vidas ceifadas, entre outros danos. Vamos atender ao nosso primeiro ouvinte. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Alô. Perdemos o sinal, queremos apelar a que você insista, que você seja persistente. Você que liga para nós, participe, deixe ficar o seu contributo, insista, queremos contar com a sua opinião. Estamos a falar sobre a problemática das chuvas, os danos, as consequências e o que fazer. Vamos a mais uma tentativa. Alô, boa tarde. Boa tarde. Perfeito, falamos com quem? Alô, boa tarde. Sim, nós conseguimos ouvi-lo, falamos com quem? Fala Isaac Fuca, a partir do Lubito. Isaac Fuca, bem-vindo ao Viver para Vencer. E então, sua opinião? Alô, Isaac Fuca. Consigo ouvir em perfeitas condições. Ok, nós conseguimos ouvi-lo, então vá só apresentando a sua ideia, assim ganhamos o tempo e... Ok. Ok, vou falar na abordagem como engenheiro civil. Como engenheiro civil. Uma pessoa que tem observado e tem minimamente um conhecimento sobre engenharia civil. Trata-se de uma questão de infraestrutura. Quando falamos de infraestrutura, não ligamos apenas as valas de drenagem. Fala-se de energia, água, transporte, informação e serviços de comunicação. Essas são as condições que devem ser criadas para habitabilidade e desenvolvimento econômico. O que é infraestrutura? Infraestrutura são a espinha dorsal da nossa sociedade. É como as artérias que temos no nosso corpo humano. Quando as artérias não funcionam em condições,
Então, o que acontece mesmo é quebrar tudo. Ou seja, para as infraestruturas existem investimentos substanciais que devem ser enfrentados no que toca o aumento da população. Certo? A urbanização deve ser de tal forma que sejam criadas esses elementos todos. Estamos a falar de plano diretor, mas um plano diretor não é só um segmento de um loteamento, ou seja, urbanizar não é lotear. Exatamente. Portanto, a seu ver, é preciso um plano mais integrado, mais consistente. Alô? Está a dizer que urbanizar não é lotear. Urbanizar não é lotear. É criar os elementos que sejam capazes de responder às condições para a habitabilidade. Estamos a falar, como já disse, energia, água, transporte e informação. Certo? Então, o que acontece? À medida que as construções vão aumentando, não é? Devem ser aumentadas também as estratégias para as infraestruturas. Ou seja, quando cresce a habitação, deve crescer infraestrutura. Estamos a falar exatamente das valas de drenagem. Simplesmente as valas de drenagem diminuíram. Podemos então, em outras palavras, dizer que o que acontece na província de Benguela é o contrário. Ou exatamente no Lubito. Ou seja, no Lubito as infraestruturas são inversamente proporcionais ao crescimento das construções. Nesse caso, para habitação e comércio. E, aliás, o aumento das construções significa cada vez mais a eliminação das infraestruturas, podemos assim dizer, anteriormente concebidas. Sobre o que aconteceu no dia 11 de março, temos verificado até agora gestos de solidariedade por todo o país, todo mundo está a dar. Alguns estão a dar por moda, porque o outro está a dar. Alguns mesmo por solidariedade. Mas não verificamos uma urgência na reabertura das valas ou criação de novas valas de drenagem. Dependendo de um estudo, isso depende, não é? A abertura de novas valas de drenagem depende de um estudo profundo, já que esta abertura de novas valas deve incluir um estudo profundo entre hidrólogos, geólogos, engenheiros civis, arquitetos, ambientalistas e outros. Fala-se, por exemplo, da proibição de construções em zonas de risco. Quando, por exemplo, aqui junto do Quero, onde temos o quintal da águas e saneamento, temos próximo um outro quintal, onde dentro estão incluído um posto de alta tensão, dentro do muro de vedação. Isso também é construir em zona de risco. Ok. Certo? Agora estamos a nos perguntar, qual é a questão? Não temos técnicos capazes de responder o rápido crescimento urbano? É a falta de interesse em empregar técnicos qualificados? Das duas, uma. Mas o mais certo mesmo é a falta de interesse. Tem outra questão, de quem é a culpa? Essa é a pergunta que está no ar. Cada um culpa aquele, cada um culpa o outro, esse culpa o outro. Mas, na verdade mesmo, muita gente culpa a população. Certo? O que não é verdade. Nós temos a administração, temos a empresa de águas. A empresa de águas chama-se Águas e Saneamento. O que é saneamento? Saneamento cientificamente abrange abastecimento e drenagem. Que verifica-se. Empresa de água e saneamento nas periferias é apenas a cobrança de água. Muitas vezes é cobrança de água turva. E praticamente nós compramos água mineral para beber, mas nos cobram água turva. Vamos a dizer que passaram-se 7 dias. Deveria estar já criado algumas condições para evitar
mais uma catástrofe. Ou seja, temos mais casas nas zonas de risco, certo? Devia-se criar mais medidas para, primeiro, retirar as pessoas que estão lá naquela zona e indicar onde vão ficar. Certo? Já que a eliminação dessa problemática passa mesmo de um estudo profundo e a criação de um projeto. Certo? Acredito que era isso. Pois. Era isso que queria partilhar. Perfeito. Ao decorrer do debate, caso haja alguma inquietação, poderemos retornar. Obrigado. Obrigado nós, Isaac Fuca, por essa participação. Queremos mesmo contar com a participação dos nossos ouvintes. Faça você como o Isaac Fuca, engenheiro civil, que deixou ficar uma série de ideias. Isaac Fuca, que realça aqui que trata-se de uma questão de infraestruturas. Ele diz que não é apenas uma questão de valas de drenagem, fala-se em energia, fala-se em água, fala-se em transporte, e isto é a base para o desenvolvimento econômico. Diz que é a espinha dorsal para qualquer cidade. Tem que se ter em conta também o aumento da população, porque a urbanização também tem que ser tida em conta, porque na sua visão, urbanizar não é lotear, tem que se criar elementos que sejam capazes de responder às condições de habitabilidade. Diz que à medida que as construções vão aumentando, as infraestruturas devem também crescer. As valas de drenagem, a seu ver, não estão a crescer, a seu ver estão inversamente proporcionais ao crescimento das construções, e diz que, do seu ponto de vista, não se verifica a urgência na abertura de mais valas de drenagem, e também defende que tenha que se fazer um estudo profundo que envolva diferentes conhecimentos, hidrólogos, engenheiros civis, ambientalistas, entre outros, para se encontrar solução deste problema. Vamos então à segunda participação ao telefone. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Alô. Estamos a tentar manter contacto com o nosso segundo ouvinte desta sessão. Esperamos que consigamos. Aí a tentativa de entrada de mais um ouvinte. Estávamos nós a repassar as ideias principais do ouvinte Isaac Fuca, engenheiro civil. Vamos à segunda tentativa. Alô, boa tarde. Sim, muito boa tarde. Exato, temos o prazer de falar com quem? Boa tarde. Sim, conseguimos ouvi-lo. Falamos com quem? Está a me ouvir lá com sons? Sim, gostávamos apenas que diminuísse um bocadinho o volume do rádio, por favor. Sim, muito obrigado. Muito boa tarde. Boa tarde. Seu nome, por favor? Sim, fala com o senhor João Micelo da Silva, consultor social e diretor da Organização Humanitária Internacional. João Micelo da Silva. De facto, estou a acompanhar atentamente o tema que é de extrema importância, a problemática das chuvas, consequências e causas. Acabei de acompanhar atentamente a abordagem do engenheiro que acabou de falar sobre a situação do saneamento básico. Eu penso que alguma das questões que ele colocava é pertinente. Mas também é preciso termos em consideração que o problema que se coloca em relação a essa população tem a ver com a situação da pobreza. Parte dessas famílias foram construindo em zonas de risco porque não tinham outra opção senão construindo naquelas situações. Agora, é bem verdade que, em função dessa situação que nos deparamos, o governo angolano e a sociedade civil, conjuntamente com as igrejas, possam sentar juntos e reformular políticas que vá de encontro às necessidades da população. Com isso, quero dizer, deve haver um plano de desenvolvimento que se ajuste à necessidade da população e, sobretudo, a população participe na formulação de políticas públicas. Do outro lado, é preciso aprimorar os mecanismos do programa de combate à pobreza para que, de fato, muitas famílias não possam estar naquelas situações em que eu pude ver durante esta manhã. Também solidarizo-me com o apoio prestado por vários organismos nacionais e internacionais, incluindo pessoas coletivas e, sobretudo, organizações da sociedade civil bengalense que têm estado a fazer um esforço em termos de divulgação e mobilização de apoio, quer logístico, quer material e financeiro.
Mas também eu deixo uma recomendação ao Executivo que deve ganhar uma lição em relação a essa situação que deparamos-nos, para que, de fato, as políticas públicas sejam formuladas de acordo com a necessidade de cada população. E essa situação que nos deparamos com ela é uma situação triste. Se hoje não ganhamos uma plena consciência, isso pode acontecer numa outra província, por exemplo, Huambo, Malange, Cabinda, Luís. De fato, é uma lição que o governo e a sociedade pode aprender com ela e daí poder aprimorar políticas públicas que possam ajustar as reais necessidades do desenvolvimento do município de Lubito e, quiçá, de outras paragens que a Angola conhece, sobretudo em situações dessa que nós temos estado assistindo nos últimos tempos. Nós recomendo também as agências internacionais, para falar das agências do Sistema das Nações Unidas, que eu pude contactar durante esta manhã para falar concretamente da Unicef, e há outras que eventualmente venham dando seu apoio para que, de fato, esses sinistrados consigam ter um alívio, quer do ponto de vista material e, sobretudo, um apoio psicoemocional. Também devo encorajar o apoio prestado também para as entidades governamentais da província de Benguela e que continuem. Mas há uma grande preocupação por minha parte, enquanto consultor social, é no sentido de fazer um acompanhamento depois dos 4 e 3 meses que a população vai estar aí nas tendas. Haverá condições necessárias para permitir que essas populações possam viver dignamente, ou haverá outras opções que possam elevar o nível de vida e econômica dessas famílias. Então, é preciso ajustarmos a partir de um debate mais alargado com o governo, as igrejas, a sociedade civil, para encontrarmos um caminho comum que possa demorar e dar respostas satisfatórias em relação aos problemas que vive essa população. De fato, esse é o meu contributo que eu posso sugerir em volta desse tema que está aqui, que eu acho que é de uma tamanha importância no contexto que vive na província de Benguela e particularmente no município do Lubito. Obrigado, Rádio Morena, obrigado, caros ouvintes, e obrigado a JS e ao Munga, que de fato desde a primeira hora tem estado a acompanhar essa situação e vem relatando aspectos muito pertinentes para o contexto de desenvolvimento da província e que está daquilo que possa ser uma saída efetiva da situação que se encontra no Estado. Muito obrigado. Muito obrigado, nós, João Micelo, e continuação de bom trabalho aí na OHI. João Micelo, que também apoia a vertente de se investir mais na questão do saneamento, que envolve drenagem em qualidade de água, entre outros, da intervenção do ouvinte anterior, e diz que trata-se de uma questão de pobreza e tem que se investir no delineamento de programas integrados de combate à pobreza que vão de acordo com as reais condições e necessidades das populações e que deve servir de lição. Solidariza-se com todos os apoios que vêm das mais diferentes instituições e apela a que este debate seja cada vez mais alargado, mais abrangente, mais envolvente em busca de soluções. Vamos então aguardar que você também participe, ligue, deixe ficar o seu contributo. Enquanto isso, voltamos então à conversa aqui no estúdio. Pede a palavra a Patrocínio. Ok, portanto eu concordo com tudo o que está-se a dizer e, portanto, no fim de contas chega-se à ideia de que há um enorme consenso em relação àquilo que devia ser a cidade de Lubito ou qualquer outra cidade, a nível de urbanização, mas também a nível de direito. A cidade, para nós devemos abordar não só como um espaço onde nós vivemos, mas um espaço onde mantemos relações e onde temos acesso a questões. E, portanto, a questão de cidade tem a ver com qualidade de vida. Portanto, é onde eu tenho que ter o prazer de viver, passando da casa à rua, ao bairro, à cidade. Portanto, eu acho que essa questão, uma das questões que eu julgo que é muito importante dizer, que está por trás disso, é as grandes negociatas de terreno. Portanto, os terrenos passaram a ter um valor e começou a ser uma moeda de troca e de um poder que muitas vezes leva precisamente a esta cegueira. Tapam-se mangais, estão-se a tapar as salinas, ocuparam-se terrenos agrícolas, está-se a ocupar as praias, enfim. Portanto, está-se simplesmente a ver questões, valores económicos, não só que sejam eles para o valor económico no sentido de crescimento do país, mas muito com interesses particulares. Temos pessoas que têm uma série de terrenos por aí. E outra coisa que eu gostava de chamar a atenção, não só é verificar toda a questão da urbanização da cidade, a parte urbana, mas também a parte fora da cidade. Eu acredito que a calamidade que aconteceu no Lubito não começou no Lubito, começou fora da cidade. Hoje estive, portanto, a ver o sítio que foi definido pelo governo para a colocação das pessoas vítimas e precisamente tem uma ponte onde a água já tinha transbordado. Tem indícios de que a água já chegou à zona das vítimas com muita força. Não acredito que tenha sido no Bairro Novo que começou o problema da força da água. E, portanto, muitas vezes podemos dizer, ok, as pessoas estavam na val. Eu estive a acompanhar a questão do Acongo, portanto, até o Bairro Novo.
não verifiquei que precisamente tivesse ali, seja questões de lixo, seja de construções, que tivessem sido a causa da calamidade. Pode ter sido a causa das vítimas, portanto, por ter havido vítimas, mas não porque provocou a calamidade. Se não tivesse lá casas, o estádio do buraco se referia. Portanto, o estádio do buraco sofria como sofreu e sofreria se calhar mais, porque se calhar as casas até ajudaram que a água não chegasse com tanta força ao estádio do buraco. Portanto, o nível a que atingiram as águas ultrapassa uma baliza de futebol 11. Portanto, quer dizer, aquela água não foi com a chuva, portanto, veio de longe. Portanto, a ponte fica ali perto onde deitam lixo, a lixeira fora da cidade. Portanto, quem vai para o Bang Bang, não sei bem como é que é, não tem o nome, e é nítido, a ponte está não estou a dizer que está destruída, mas nota-se indícios da força da água, o lixo que está em cima da estrada. Portanto, a água ultrapassou o nível da ponte já lá. Portanto, quer dizer que, além de se verificar todos esses sistemas, estamos sim senhor, a Solidários a limpar agora o lixo das valas, é imediatamente uma equipe tentar ver aonde vêm precisamente essas águas. Muitas vezes as águas também vêm, já estão a vir de zonas como Colango, etc. Então é preciso fazer um estudo, não só restrito ao espaço em que estamos a ver urbano, mas para além. Porque o urbano também já vai receber outras coisas vindas do outro lado. Então acho que é importante analisar-se tudo isto. Já? Perfeito, vamos então. Ok, concordo plenamente com o doutor Patrocínio quando falou que precisamos ver não só a parte urbana, mas a parte também suburbana, partes que vêm de longe. Um dos grandes problemas, e concordo plenamente com os dois ouvintes, né? Quando um dos ouvintes levantou a questão do saneamento de maneira eficiente e de maneira integrada. Isso nós estamos dentro daquilo que nós chamamos das medidas estruturais. As medidas estruturais que envolvem realmente obras eficientes de hidráulicas. E temos as chamadas medidas não estruturais. Quando estamos a falar de medidas estruturais, nós não é preciso irmos longe, irmos muito longe, vamos na nossa cidade, nas nossas cidades. O que é que nós vemos concretamente? Nós vemos obstruções das canalizações de rede de drenagem, nós vemos assoreamento de drenagem com redução da capacidade de escoamento, a partir mesmo das bocas de lobo, sarjeta, etc. Nós temos, por exemplo, transporte de poluentes agregados, isso que o doutor Patrocínio acabou de levantar, né? A questão, por exemplo, do lixo, né? Devemos repensar nessa questão, porque os lixos são verdadeiras fontes, são verdadeiros elementos de obstrução do próprio sistema também de drenagem. Além daquelas questões das construções que são colocadas, por exemplo, construções nas linhas d'água, construções nas valas de drenagem, que isso nós temos muito, por essa venda soberbada de terreno, né? Exageradamente de terrenos. Você vê isso, vai nas cidades, anda ali por Lubito, vê aqui em Benguela, várias pessoas construindo na linha de drenagem. Temos o caso concreto aqui, entre Santa Cruz, quem vai de Santa Cruz até o Chapangueiro, ali naquela parte da Calumba, muita gente construiu nas áreas de drenagem. Esta vala que vai do Bar da Luz, onde estavam recolher os mortos, essa vala não findava por ali. Aquela vala ia, pegava águas que vinham do São João, pegava água que vinha do Chapanguele, isso já existia. Quer dizer, agora hoje que vemos o quê? Essa vala praticamente não tem funcionalidade. Então é preciso repensar. Essa questão da limpeza não pode ser só feita quando realmente há esse tipo de catástrofe. Nós sabemos muito bem que os riscos naturais têm as duas consequências. As chamadas consequências de danos humanos e as chamadas consequências de danos materiais. Então é preciso repensar essa questão. Primeiro, ter um sistema integrado, concordo plenamente com os dois ouvintes, que foram aqui o Isaac Fuca e o portanto, João Micelo, né? É preciso um sistema integrado, não só pensar nesse... Quando estamos a falar de saneamento básico, realmente estamos a falar de qualidade de vida. O doutor Patrocínio levantou muito bem. As cidades, temos que ver numa cidade com qualidade de vida. Então, não vemos numa cidade realmente onde tem quantidade de lixo. Então, é preciso repensar esta questão, por exemplo, de quantidade de resíduos sólidos na cidade. É preciso pensar um sistema eficiente de gestão de recolha de resíduos sólidos, não só na parte urbana, principalmente nas partes suburbanas, porque essas águas, concretamente, vão vir de outros lugares que, se não tiver um sistema eficiente, recolhe lixo, esse lixo todo vai parar aqui na parte mais abaixo. Então, precisamos repensar bem as medidas estruturais e temos que pensar bem nas medidas também não estruturais, né, para que tenhamos realmente um sistema de drenagem eficiente. E temos também aquela questão, por exemplo, da necessidade de um instrumento que realmente garanta um verdadeiro plano de gestão ambiental urbana de uma determinada cidade. Que instrumento é que seria este? Políticas, por exemplo, políticas de ordenamento de território eficiente. Temos a questão do próprio zoneamento urbano.
temos as tais planos diretor municipal de drenagem urbana. E falando mais, os planos diretores municipais têm de ser funcionais. Praticamente que nós temos, né? Foi criado agora o plano diretor, que foi construído, não sei se já está em vigor, mas é preciso que haja funcionalidade destes planos diretores. Né? Funcionalidade mesmo, com participação do próprio cidadão, sugestão do próprio cidadão. Né? Então, o que nós vemos nas questões ambientais hoje é a falta de participação. Né? O próprio Estado, né? O próprio Executivo tem que convidar o cidadão normal a dar a sua própria opinião sobre a sua própria cidade. Né? Quando esse cidadão é ausentado dessas políticas, aí fica complicado. Né? E outra coisa também é a falta de quadros que faltam nas nossas administrações municipais. Falta realmente. Eu acho que já temos alguns números considerados de pessoas que possam realmente dar contributo de maneira séria e de maneira eficiente para que realmente haja funcionalidade de alguns setores na parte administrativa. Exatamente, agora sensivelmente 13 minutos nos separam das 18 horas. Este continua a ser o seu espaço semanal de opinião e mesa redonda Viver para Vencer. Estamos a conversar sobre a problemática das chuvas, as consequências, os danos, as medidas a tomar, e queremos que esta conversa seja alargada, que chegue também até si e que você chegue até nós através do terminal telefónico 925 77 97 50 ou então 995 77 97 50. Vamos uma vez mais anunciar os terminais telefónicos para os quais você pode ligar para participar desta conversa, e queremos que participe, por favor, gaste um bocadinho do saldo e contribua desta maneira com ideias, com opiniões, com sugestões práticas para o desenvolvimento deste país, para a identificação de soluções concretas diante dos problemas que estão sendo levantados aqui nesta abordagem, através de 925 77 97 50 ou então 995 77 97 50. Ligue, participe, que nós damos voz à sua opinião nesta sessão 17, nesta quarta-feira, 18 de março de 2015. Queremos contar com a sua participação. Parece que vamos a mais uma participação ao telefone. Estamos com dificuldades, não é desta? Aguardamos então pela sua entrada a qualquer instante. Enquanto isso, e como o tempo urge, vamos voltar à conversa com os nossos convidados. Ok, vamos dar o exemplo. Quais são os espaços verdes que o Lubito tem? Os poucos que tinham, que já não eram muitos, estão quase todos eles ocupados, ou uma parte deles ocupados. Um espaço que era público, que deveria ser aproveitado para espaço verde, foi cedido para a Shoprite. O campo que era para ser campo de futebol, não sei o quê, lá do bairro tal, foi ocupado com o nosso super. O Lubito era, se calhar, das poucas cidades em Angola, a única, que tinha ciclovia. Essa ciclovia foi estragada, foi tirada. Tirou-se o espaço das bicicletas na estrada que liga o Lubito ao Obelisco. Perfeito. Vamos então atender o nosso terceiro ouvinte. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Estamos com dificuldades de ter o retorno. Vamos uma vez mais dizer boa tarde. Alô? Não está a ser possível. Vamos então aconselhar a você que está a tentar entrar em contacto conosco que desligue e volte a ligar. Em alguns casos isso funciona. Esperamos que você não desista. Estamos a conversar sobre a problemática das chuvas, danos, consequências e medidas de solução. E queremos que você participe, insista, persista, que ainda vai a tempo de deixar ficar o seu contributo, deixar ficar a sua opinião. Estava com a palavra o patrocínio. Outra questão que nós temos que ver é que normalmente, porque não há o tal plano de urbanização, os bairros pobres ficam ao abandono completo. Portanto, e tem outras questões que são a tipo de qualidade das obras que nós temos e a falta de fiscalização. Ele levantou muito bem a questão da vala do Bairro da Luz. A maior parte dos estragos no Bairro da Luz foi por causa daquela vala. Precisamente porque não tem saída para o mar, não tem começo. Quer dizer, gastou-se milhões a fingir que estava-se a fazer uma obra e que trouxe problemas para o Bairro da Luz, porque aquilo encheu, transbordou e inundou o bairro. Portanto, todas as pessoas perderam bens, etc., foi precisamente por causa daquela vala, porque não se fiscalizou e não se coisa. A obra de requalificação do Bairro da Luz. As estradas agora estão mais altas que as casas. As estradas ficaram mais estreitas, agora ficou espaços vazios, enfim, isto tudo foi-se alertando. Inclusive, então, o Munga fez cartas ao governo provincial, aos ministros, ao governo central, às administrações, a pedir que parassem para refletir. Precisamente continuou.
Não é possível. Portanto, só isso mostra que hoje nas ruas do bairro da Luz, por exemplo, antigamente nós tínhamos duas faixas separadas por não sei como é que chama, aqueles canteiros no meio, que dava espaço normal para estacionar, passar, manobrar. Agora não se consegue manobrar. Tem que se ir ao fundo da rua, numa rotundazinha, fazer a manobra, porque estreitaram... Quer dizer, esse tipo de obras que gastam milhões, que são nossos milhões. Portanto, não é um favor fazer a obra. Porque ao início os habitantes ficaram contentes, vamos ter estrada asfaltada. Ok, podemos ter estrada asfaltada, mas de qualidade. Ficou inseguro. Portanto, então é tudo isso que é preciso refletir, não é? Perfeito. Vamos a mais uma tentativa de participação ao telefone. Alô, boa tarde. Sim. Alô, boa tarde. Boa tarde, Edmundo. Boa tarde também aos ouvintes que a esta altura estão a ouvir o programa Ver para Vencer. Perfeito. Não sei temos se o meu Florentino sinal Calé. chega em condições perfeitas de audibilidade. Exatamente, Florentino. Temos uma reportagem. Ok, nós respondemos a partir do bairro ou do sítio onde vai acolher as famílias sinistradas das chuvas que assolaram há uma semana a cidade do Lubito. Nós estamos aqui a verificar o movimento dos tratores a trabalharem e também a confirmar as 51 tendas montadas por aqui. E também temos informação em primeira mão de que já estão aqui alojados os 51 líderes familiares neste local e também algumas pessoas, alguns líderes estão aqui a acompanhar os trabalhos. Nós estamos aqui também com o Sr. Melo Costa, representante da UTCA aqui na província de Benguela. Muito boa tarde, Sr. Melo Costa. Boa tarde. É um prazer, em direto, falar para o programa Ver para Vencer. Sr. Melo Costa, uma visão geral do que viu, já que está aqui desde manhã. De facto, temos estado aqui desde há 3 dias, desde o início portanto, da preparação das condições para o realojamento das vítimas das chuvas do Lubito. E, como você bem disse, estão montadas já, portanto, as 51 tendas que receberam os primeiros 51 chefes de família. Portanto, isso é um processo que vai continuar amanhã, porque é o cadastramento que está a continuar e essas pessoas vão paulatinamente sendo realojadas. Amanhã pretende-se fazer a montagem de mais 30 tendas da outra margem aqui do centro, para também alojar outras pessoas também desalojadas desse processo. E como vê, portanto, as questões da água, as latrinas, os postes de luz e outros serviços básicos que estão a ser montados aqui neste centro para garantir algumas condições de vida às populações. Muito obrigado, Sr. Melo Costa, ele que também está aqui já há 3 dias a ver e acompanhar a movimentação das famílias que vão ser alojadas aqui. Já estão aqui os 51 líderes familiares que receberam as primeiras 51 tendas e de realçar que os líderes, os senhores líderes do bairro do Acongo ainda não receberam suas tendas. Edmundo, eu daqui a pouco volto com mais inputs, com mais informações para acrescentarmos neste programa Ver para Vencer. Perfeito, continuação então de ótima reportagem. Foi a entrada de Florentino Calé a partir do município do Lubito, na zona que vai, até o momento, está a acolher as famílias sinistradas. Florentino Calé que deu-nos o privilégio de ouvir a intervenção do Sr. Melo Costa da UTCH, a Unidade Técnica de Coordenação das Ajudas Humanitárias, que nos deu conta de que estão nesta altura já montadas 51 tendas e o processo continua e vai continuar amanhã. Há a previsão de serem aumentadas mais 30. Há já 51 líderes familiares que estão sendo alojados naquele local. Também informações que dão conta de trabalhos no sentido de disponibilizar água, garantir a abertura de latrinas, postos de luz e outros serviços básicos para garantir condições de vida às populações. Reportagem de Florentino Calé a partir do Lubito a dar conta desta informação. Queremos que você, onde quer que esteja e que tenha alguma opinião, algum ponto de vista, participe, ligue para o terminal que estamos a anunciar
o Terminal da Cidadania e da Saúde Preventiva, às quartas-feiras aqui na Comercial, o 925 77 97 50 ou então o 995 77 97 50. Vamos então voltar a palavra aqui. Ok, bom, acho que de repente com esta entrevista ou com esta reportagem passamos a ter mais um outro ponto, que é o que está-se a fazer em relação às pessoas. Então, eu vou deixar para o arquiteto as questões, engenheiro, a questão mais sobre as causas, e porque isso acho que merece precisamente o que eu concordo que não está acontecendo, nem neste processo de apoio às vítimas, é o envolvimento dos cidadãos. De tal forma nós não estamos habituados a ouvir os cidadãos, a envolvê-los, porque parece que perdemos poder quando chamamos os cidadãos a participar, que nem neste processo de apoio às vítimas as pessoas estão a ser de certa forma envolvidas. Eu então deixo primeiro o engenheiro falar sobre a questão das causas, sobre essa questão toda da urbanização, mas eu gostaria de falar sobre esta questão do apoio, da questão da emergência. Né? Vamos então ao engenheiro Isaac Sassoma. Ok. Primeiro eu queria dizer que concordo plenamente quando o Dr. Patrocínio falou das áreas verdes. Vamos tentar passar rapidinho isto. Só para dizer que as áreas verdes, né, essas áreas verdes, realmente no Lubito estamos com um problema muito grande. Não só no Lubito, mas concordo que apenas em toda a parte do país temos esse problema. Porque se pensarmos bem no ponto de vista da funcionalidade, do ponto de vista da importância dessas áreas verdes, vemos que ela tem três papéis fundamentais: o papel ecológico, o papel social e ao mesmo tempo chamado papel cultural. Né? Quando estamos a falar ecológico, áreas verdes realmente são o verdadeiro pulmão do madeireiro na cidade. Quer dizer, essa área, né, essas áreas verdes, essas vegetações que praticamente vão captar aqueles elementos nocivos que os carros, motos, tudo vão liberando. Né? As poeiras vão sendo captadas e ao mesmo tempo vai liberar o dióxido, vai liberar praticamente o oxigênio para que possa realmente ter qualidade de vida das populações. Nós estamos a falar concretamente essa situação aqui do... Permita então uma ligeira interrupção no seu raciocínio, peço desculpas. Vamos então, temos novamente Florentino Calei em linha. Florentino, temos outra reportagem. Florentino Calei, boa tarde. Estamos a tentar estabelecer contacto com Florentino Calei. Sim, Florentino, conseguimos ouvi-lo agora? Sim, boa tarde. Mais uma vez, Edmundo. Aqui neste local nós já vemos o sol a se pôr. Estamos a recolher opiniões também para o nosso programa de rádio V para Vencer. Nós vamos ao encontro de um jovem. Muito boa tarde, com quem temos o prazer de falar? Com Antônio Madrugas. Senhor Antônio Madruga Cabeça, já está realojado? Não estou realojado, mas disseram-me que vou passar para amanhã. Mas, contudo, fico muito satisfeito porque vejo que realojaram muita gente lá do meu bairro e isso me dá esperança e força para aguentar mais um dia. Sei que amanhã vão me alojar. Qual é o teu bairro? Desculpa. O bairro da Boa Vista. O bairro da Boa Vista. As famílias que foram realojadas aqui são este que bairro? A informação que tiveste? Sim, conheço vizinhos. E as famílias que foram realojadas são da Boa Vista e outras da Catumbela. Sinto satisfeito também, né? E esta altura, onde é que está a passar as noites? Se é casado, com a família, tem família? Pronto, eu tenho família, mas depois do problema mandei a família para o Ambo, que nós estamos lá, e eu estou em casa, estou a passar as noites em casa do meu patrão. As noites em casa? Exatamente. Disseram que amanhã provavelmente será realojado? Disseram sim, até porque o meu nome está na lista. Amanhã serei um dos primeiros ou vamos ver como é que vai ser. Ok, então vamos esperar. Edmundo, é a reportagem que se impõe aqui nesta altura. Nós vamos já deixar este local. Se for possível, nós vamos a um dos bairros onde foram mais afetados com a chuva. A equipa a ser liderada pelo Júlio Lofa, nós nos despedimos. Se for possível, nós entramos dentro de instantes. Perfeito, mais uma entrada de Florentino Calei e Júlio Lofa numa equipa dinâmica a partir do local onde estão sendo alojadas famílias sinistradas.
Tivemos a opinião, aqui a conversa com o jovem Antônio Madrugas. Antônio Madrugas é um pai de família que também foi afetado pelas chuvas e que, nas suas palavras, em função do problema, teve de mandar a família para o Ambo e durante estes dias está a passar as noites em casa do patrão. E também diz que está satisfeito porque boa parte das pessoas que ele conhece que foram afetadas pela chuva está sendo alojada e ele tem o nome na lista e lhe foi informado que amanhã poderá também ser alojado. Vamos esperar que hajam mais participações ao telefone e também através da reportagem de Florentino Calei e Júlio Lofa. Vamos lembrar a você que nos acompanha que este é o seu espaço semanal de opinião e mesa redonda Viver para Vencer. O Viver para Vencer é uma oferta da AJS, Associação Juvenil para a Solidariedade. Trazemos hoje como tema a problemática das chuvas, os danos, as consequências e as medidas que devem ser tomadas na busca de solução. Temos apelado desde o início desta sessão para que você também participe através dos terminais telefónicos 925 77 97 50 ou 995 77 97 50. Penso que vamos então continuar a conversa aqui no estúdio. Esteve com a palavra o engenheiro Isaac Sassoma, o engenheiro do ambiente. Sim, eu estava dizendo que realmente as três funções dos parques, das zonas verdes, que são ecológica, social e cultural. E outra coisa interessante que nós devemos colocar aqui é a questão de requalificação dos nossos bairros. Isso é muito importante nós frisarmos aqui. A questão de requalificar os nossos bairros. Nós vamos pensar no próprio Lubito. Por exemplo, a área, os nossos bairros do Lubito, pegar Lixeira, Santa Cruz, Caimama, São João. Pensemos bem. Por exemplo, vamos aqui ao São João. Da Santa Cruz até o Chapangueiro, o carro não passa. Não passa o carro. Né? Quando há excesso, quando há chuva, sempre que chove, não há entrada de carros e não há saída de carros. E ali passava aquela vala que eu disse, que era uma vala que realmente, quando havia aquela vala, realmente havia menos problemática. Hoje, aquela vala ficou neutralizada, praticamente, né? Está assoreada, então não há como só chegar lá. Então é preciso pensar, dentro do plano de gestão urbana, é preciso repensar na questão de requalificação urbana dos nossos bairros. Primeiramente estrada, acesso. Né? A questão do acesso, a questão das microdrenagens e a questão também das macrodrenagens a nível de todo o município. Outro elemento fundamental que nós também devemos repensar aqui é a questão da fiscalização. O doutor Patrocínio levantou muito bem essa venda exacerbada de terreno. Esse aqui é um grande problema que nós temos. Falta de fiscalização. Será que não chega funcionários da administração para que haja fiscalização, uma fiscalização mais integrada? Essa é a pergunta que vem no ar. O que falta para que haja? E a questão também da consciencialização do próprio cidadão. O que nós vemos hoje, a falta desse plano diretor municipal de drenagem urbana, que neste plano consta realmente áreas de risco, zonas que não devem ser construídas, onde passam as linhas de águas, por falta desse plano que as administrações deviam ter para que pudessem conhecer melhor o território no ponto de vista das suas fragilidades. Isso é que faz com que as pessoas vão construindo, né, vai se vender terreno de maneira desorganizada e em lugares que realmente não deviam ter residências. Quando vier a chuva, as consequências estão aí e que são essas que nós estamos a vivenciar hoje. Exato, José Patrocínio. Ok, duas outras coisinhas para passar aquilo que eu tinha dito que ia passar. Uma das coisas que nós estamos a ver precisamente é a questão dos engarrafamentos que acontecem já no Lubito. Portanto, isto é um sintoma de uma má gestão da cidade. Portanto, é consequência de alguma coisa. Precisamente deixou-se apostar nos transportes públicos, limitou-se os espaços para as bicicletas e, estranhamente, estão-se a impedir as motorizadas de entrar na zona comercial e na Estinga, como se fossem elas as causadoras de algum problema. Portanto, deviam precisamente os centros das cidades limitar-se ao acesso a viaturas. Portanto, deviam ser zonas para pedestres, para bicicletas, etc. Portanto, eu não sei porquê, mais uma vez, é uma medida que não traz qualquer alteração ecológica, seja de sonora, de poluição, etc. Prejudica seriamente os pobres, prejudica muito a população e, na realidade, não se vê uma lógica nisso. Em relação a esta questão dos espaços verdes, eu sou muito contra, eu estou contra, e toda a hora que eu posso, eu grito para que não tapem as salinas.
Precisamente tem estas 3 funções ou 4 que levantou-se para o espaço verde: ecológica, cultural, social e económica. Portanto, as salinas, preservando-se as salinas, continua-se a ter uma questão que não se preservou com os mangais. Portanto, espaços em que haja possibilidades ecológicas de manter equilíbrio com o mar, etc. Segundo, produz alimento. Todas as áreas produzem alimentos, sejam agrícolas. O sal é um alimento básico. Portanto, desperdiçar, deitar sal fora para depois importar-se, etc., é um crime. Terceiro, a história do Lubito está ligada às salinas. É só ver essa estátua que está na Colina da Saudade. Já qualquer dia não temos flamingos, não temos salinas, quer dizer, nós não temos passado. Portanto, quer dizer, estragar passado e esconder e destruir passado é destruir-nos a história. Portanto, as salinas têm essa questão também. E a económica, neste momento, é fonte de sobrevivência de milhares de pobres que continuam a produzir sal. Portanto, devia haver um investimento junto dessa, uma cooperativa, ajudando os pobres a manter a produção de sal com qualidade. Tinham rendimentos, tinham emprego, mantínhamos as salinas, mantínhamos a ecologia, mantínhamos um espaço não sobreocupado. E, portanto, eu volto aqui mais uma vez a chamar a atenção sobre a questão das salinas e das praias, enfim. Agora, em relação à questão da ajuda humanitária, fico feliz, por um lado, de saber que hoje, ao fim de uma semana de espera, as pessoas começam a ser alojadas. Ouvimos falar em alojamento, é pena, é só que temos que dizer que é um alojamento provisório em tendas, portanto não é um alojamento que vamos chamar alojamento, que demorou tempo e que na realidade está a ser feito, eu penso, com algum problema. Eu estive de manhã lá no espaço, na realidade, conforme diz o Mel, há 50 e tantas tendas montadas, 51. Os chineses estão a abrir as latrinas, os chineses vão abrir os balneários, os chineses vão pôr postos de iluminação. Os angolanos estão. Não sei. Portanto, a questão da saúde estava ainda a ser montada. Portanto, de manhã, até perto do meio-dia, ainda não estava montado o hospital de campanha. Havia o posto de policial, ainda não estava pronta a questão da água. Tinha-se visto lá um tanque de 2.000 litros, hoje por acaso não se conseguiu ver, mas ouvimos falar que estava-se a montar o sistema de abastecimento de água. Então as pessoas foram para lá sem o sistema de abastecimento de água estar montado, sem ter latrinas, sem ter contentores para lixo. Voltamos a ter a mesma questão, hábitos, sem ter balneários onde tomar banho, sem ter armazéns, porque as pessoas foram para lá, têm que ter imediatamente receber logística. Alimentação, tem que receber logo que vais para lá, panelas, fogareiro, sei lá tudo. Então tem que ter armazéns para armazenar isso, questões logísticas não tem. Portanto, não tem questões de incêndio, portanto não tinha ainda essas questões de incêndio. Eu vi hoje uma grande dinâmica, portanto hoje, por acaso, hoje foi um dos dias que eu senti que havia na realidade uma vontade de se fazer alguma coisa, mas não é só vontade de fazer, é preciso levar pessoas para espaços de condições. A ajuda humanitária é um direito humano, não é um favor, não é uma caridade. Portanto é necessário fazer-se que respeitando a dignidade das pessoas. Ficou-se ainda por falar, portanto não havia a certeza se viria ou não resolvida a questão do transporte para as populações que fiquem lá. As pessoas estão a 13 km da cidade. Portanto, quer dizer que deve haver autocarros regulares para as pessoas poderem sair e chegar gratuitamente, mediante um cartão, seja o que for, para irem para o trabalho. Está alguém para falar? Está alguém em linha? Vamos dizer boa noite a você que nos liga. Alô, boa noite. Alô, estimado ouvinte. Estamos a ouvir um som ao fundo, algum... Madame, deixa eu ligar. Parece que estamos com dificuldades. Alô, boa noite. Alô. Parece-nos haver pouca atenção de quem terá ligado. Vamos esperar que você ligue novamente. Queremos, de facto, contar com a participação dos nossos ouvintes. Alô, boa noite. Alô. Não estamos a ser felizes. Vamos esperar que o ouvinte tente novamente. Este é o seu espaço semanal de opinião e mesa redonda a viver para vencer. Estamos a conversar sobre a problemática das chuvas, os danos causados, as consequências deste acontecimento, as medidas que estão sendo tomadas, as medidas que devem ser tomadas, as sugestões, as propostas da sociedade civil, entre outros. Vamos a mais uma tentativa de entrada do nosso ouvinte. Alô, boa noite. Alô, boa noite. Boa noite. Perfeito. Com quem falamos?
Está falando com o Leandro Cesário. Leandro Cesário, fala-nos de onde? Fala a partir de Benguela, Bairro da Graça. Perfeito. A sua opinião, por favor? Olha, a minha opinião é o seguinte. Essa calamidade que o povo do Lubito teve, a culpa em vez não é aquele povo que está lá, porque ele tem o coisa, né? Tem construção dirigida, mesmo que não é dirigida, mas a administração viu um espaço e deu a sua recurso à sessão, à construção. Se aconteceu esse tipo de calamidade, né? Tarde ou cedo as coisas acontecem. Deu no que deu, mas antes de assinar alguma coisa, eu diria o seguinte: primeiro ver o local, se é drenagem de água, ou então passagem de água, ou então é reserva. Por mim, a minha opinião é esta. Ok, muito obrigado então pela sua entrada. O ouvinte Leandro Cesário, a partir de Benguela. O ouvinte realça essencialmente que a população não deve ser culpada porque os terrenos foram cedidos e tem de haver maior cuidado na cedência de espaços para avaliar se são espaços habitacionais ou são valas de drenagem. José Patrocínio estava com a palavra. Ok, portanto, o que eu estou a dizer, hoje senti na realidade uma energia grande em tentar acelerar o processo. Encontrei lá o pessoal do governo provincial, da administração, do MINARSE, da saúde, via Unicef, a DW, sei lá, portanto, sentiu-se na realidade que começava a haver uma dinâmica grande para acelerar. Seja como for, não se pode acelerar processos sem ter determinadas condições criadas. Perfeito. Vamos uma vez mais, desculpa interromper o seu raciocínio, para a participação de mais um ouvinte. Alô, boa noite. Alô? Alô, sim, boa noite. Perfeito. Falamos com quem? Nelson Guilherme Martinho. Nelson Martinho. Fala-nos de onde, por favor? Fala a partir do Acongo. A partir do Acongo, exatamente. Então, Nelson Martinho, mano, o que nos tem a contar? Não percebi. Queremos ouvir o que nos tem a dizer. Ok, o contributo que eu deixo, primeiramente sobre o Estado, que tenha mais um pouco de atenção quando vende os terrenos, porque aqui, por exemplo, no Lubito, o que acontece é que a administração é que vende o terreno, mas quando acontece o problema, diz que aí não é uma área dirigida para a construção. E o meu contributo é mais sobre isso. Que tenhamos mais um pouco de atenção, tenhamos mais humanismo nos cidadãos, porque senão vamos perder muitos irmãos e esses poderiam ajudar naquilo que é o desenvolvimento do país. Nelson, mano, sofreu efeitos diretos dessa chuva? Entendo. Sofreu algum efeito direto dessa chuva? É residente do bairro do Acongo? Como é que foi o seu caso particular ou de pessoas próximas a si? Quer contar algum testemunho concreto dos efeitos da chuva? Não está a ouvir muito bem. Nelson, não consegue perceber. Não queríamos ouvir um testemunho seu, como acompanhou o processo, os efeitos deste evento, deste acontecimento, deste desastre. Como é que aconteceu o acontecimento? Não, se você sofreu algum efeito disso, se foi afetado diretamente por esses problemas, se quer contar-nos o que aconteceu por aí, já que é morador do bairro, se tiver algo a partilhar. Eu não estou a ouvir muito bem. Ok. Estamos com dificuldades o ouvinte Nelson Martinho não consegue perceber o que dizemos. De todo modo, nós agradecemos a sua participação, a sua entrada. O ouvinte realça que o Estado deve ter um pouco mais de atenção na venda dos terrenos, foram as palavras dele, e diz que a administração não deve ter mais cuidado porque não se pode, por um lado, ceder espaços e depois, por outro lado, dizer que não são espaços habitacionais. Bom, o Patrocínio estava a falar que hoje sentiu que havia uma grande dinâmica. Eu acho que, por
Portanto, isso estimula, porque significa que nós já vamos atrasados 7 dias, né? Porque 7 dias que as pessoas tiveram ao relento, aquelas que perderam casa e que não tiveram onde albergar, 7 dias que as pessoas não têm tido apoio nenhum, portanto, quer dizer que já vamos atrasar, mas seja como for, fiquei feliz por ver esta dinâmica hoje. O espaço estava super lotado, de carros, de pessoas, de delegações, falar inglês, falar de tudo. Então, aquilo para mim, acreditei realmente que alguma coisa está. Só que é preciso começarmos a pensar muito mais no além. Estas pessoas, há uma promessa de ficarem ali 3 meses nas tendas. Estas pessoas precisam de outras coisas mais. Portanto, o espaço que eu vi para construir, porque tinham 51, ao todo o número são 60 e tal pessoas que perderam casas, que vão para lá, quer dizer que precisam de espaço para instalar o mesmo número ou mais 50 ou mais 60. Quer dizer que é preciso um espaço idêntico. Eu não vi espaço assim, portanto ainda estão a preparar, mas já disponível para montar esse tipo de tendas. E espero que não pensem em amontoar as tendas umas em cima das outras. Portanto, precisamente o que as pessoas agora precisam é de espaço. Precisam de ter ali um espaço, por exemplo, para ter um campo de futebol lá. É necessário pensar uma escola também. E já estão a pensar por lá umas salas. Já estão a pensar por lá salas. Perfeito. Engenheiro Isaac Sassoma? Isso, eu queria pegar aqui nas duas questões. Primeira, a do Leandro Cesário, que falou que a população não deve ser culpada. Concordo plenamente. A população não deve. E muitos discursos que fomos vendo por ali de pessoas que estavam envolvidas também na situação, assim, falando que a população não deva construir, mas ninguém sai da sua casa para ir construir no lugar. Ninguém faz isso. Ninguém de maneira desorganizada sai de algum outro lugar e vai lá, põe a sua casa. Não existe isto. Alguém tem de vender terreno. Então esses que devem ser verdadeiros culpados. Esses que devem ser culpabilizados quanto a essas situações, né? Porque o cidadão, mesmo que ele constrói, ele não sabe o que é uma linha d'água, né? Não sabe. E aí, por vezes, o próprio agente da administração que vende o terreno, ele acaba não sabendo o que é um plano diretor municipal, né? Por exemplo, esse plano diretor municipal de drenagem urbana, ele pode não conhecer isso. Onde vai sair linhas d'água, o que é uma vala de drenagem, não sabe. Quantas vezes nós vemos, você vai ali naquele lado da Gama, vai naqueles outros lados de Mbalambe, tem áreas, umas pequenas microvalas, mas as pessoas estão construindo ali no meio das microvalas. Então é preciso uma fiscalização, né, forte. É preciso uma responsabilidade quanto na venda dos terrenos. Concordo plenamente com Leandro Cesário. E o Nelson falou aqui a questão do o Estado deve ter mais atenção. Deve ter mais atenção com a questão da venda do terreno. Realmente, né? E mesmo essa questão, por exemplo, quando nós vamos fazer um loteamento de uma área, eu penso que os serviços essenciais devem ser também fundamental. Vamos dar exemplo concreto aqui nos 4, quer dizer, em que condições as pessoas vivem. É uma coisa um tanto quanto complicada. 4, 11, sem luz, sem água, sem condições, sem estradas em condições, poeira. É uma coisa impressionante. É desumano, diria que é desumano, né? Porque, humanamente falando, é desumano. Porque quando estamos a falar de qualidade de vida, quer dizer, o cidadão deve sentir-se à vontade. O cidadão deve sentir-se bem, e o cidadão deve sentir-se saudável estar numa determinada cidade. Isto, demos exemplo hoje, já se fala em questão, por exemplo, de cidades educadoras. Modelo de cidades educadoras. Cidades com exemplo, cidade com arborização, cidades com áreas verdes, cidades com passeios, cidades com funcionalidade, cidade com intercalação de tráfego, estrada, rodovias, ciclovias, quer dizer, todas aquelas infraestruturas e realmente o cidadão se senta bem e o cidadão tenha saúde, porque senão é complicado. Então é preciso investir concretamente nessas medidas que estamos a falar, criar projetos que sejam eficientes, principalmente as chamadas medidas estruturais que eu chamei a atenção, que são aquelas medidas que visam realmente um sistema de drenagem que vai variar ou vai depender daquilo que realmente a própria cidade tem como a estrutura de recolha das suas águas pluviais. Perfeito, vamos agora com sensivelmente 10 minutos para o término da sessão de hoje. Daqui a pouco nós vamos fazer uma abordagem já final em termos de recomendações, encaminhamentos, soluções, apelos, saídas. E antes disso vamos a uma oferta musical de Leandro Matuca. Vamos ouvir a música intitulada Lição de Vida de Anik Afroman. Okay. Não há
ninguém neste mundo tão inteligente ao ponto de saber tudo. E não há ninguém tão burro ao ponto de não saber nada. Aliás, só de saber que não sabe já é saber, por isso cuidado. O homem pode ser inteligente, mas se não acompanhar os tempos, fica desatualizado. Ninguém nesta vida sabe tudo. Todos os dias aprendemos algo. Aprendi que a vida é uma escola. Todos os dias aprendemos. Ninguém nesta vida sabe tudo. Todos os dias aprendemos algo. Aprendi que a vida é uma escola. Todos os dias aprendemos. Atenção, nem tudo que parece à nossa frente é ocasião. Amar quem não nos ama é cansar o coração. Quem fala mal dos outros se expõe a si próprio, por isso não me dói. Quem deixa de ser amigo é porque nunca foi. A vida faz perguntas, o tempo dá respostas. Viver é arte e a honestidade é a única moeda que vale em toda parte. O meu avô sempre me falou, não sejas interesseiro, mas procura fazer amizade com pessoas interessantes. Nem toda a verdade é para se dizer, e há coisas que mais vale não saber. Devemos se preocupar com a imagem, mas não viver de imagem. O caráter é que define um homem, não é riqueza ou idade. Dinheiro faz magia, mas só Deus faz milagre. Ninguém nesta vida sabe tudo. Todos os dias aprendemos algo. Aprendi que a vida é uma escola. Todos os dias aprendemos. Ninguém nesta vida sabe tudo. Todos os dias aprendemos algo. Aprendi que a vida é uma escola. Todos os dias aprendemos. Não há melhor bebida do que a água, não há melhor livro do que a Bíblia, já viu? É mais fácil encontrar a verdade numa crítica do que num elogio. A minha mãe sempre me disse, não procura chamar atenção, defeca só, as moscas virão. Pra quem inventar mal se podes imitar bem. Quem é amigo de todos, nem amigo de ninguém. O ignorante não precisa abrir a boca, mesmo de longe dá-se logo conta. Não procura ser muito engraçado, podem te confundir com palhaço. Comporta-se, o homem não nasce invejoso ou mau, torna-se. Amo o teu próximo, pratica sempre o bem, assim disse o pai Miel, acrescentando, os que amam os outros sempre serão amados. Ninguém nesta vida sabe tudo. Todos os dias aprendemos algo. Aprendi que a vida é uma escola. Todos os dias aprendemos. Ninguém nesta vida sabe tudo. Todos os dias aprendemos algo. Aprendi que a vida é uma escola. Todos os dias aprendemos. Uma lição. Apanhei muita pancada na vida, mas também aprendi muita coisa em contrapartida. Muitos me gostam pelo que sou e outros me detestam pela mesma razão. Devemos falar aquilo que pensamos, mas devemos pensar naquilo que falamos. Sempre que vou em busca do saber, dou conta que ainda me falta muito para aprender. Nunca se diz já sei, aprender nunca é demais. Aliás, o sábio é aquele que quer aprender mais. O ignorante é aquele que pensa que sabe demais. Lição de vida. Ensina o teu irmão, aprenda com ele. Isso é viver. Essa foi a lição de vida de Yannick. Renovados os votos de boa noite. Faltam agora 5 minutos para o término desta sessão. Seu espaço semanal de opinião e mesa redonda Viver para Vencer. Hoje nós viemos para conversar sobre a problemática das chuvas em Benguela, os danos, as consequências, as medidas em curso, as medidas que em princípio devem ser tomadas. No estúdio temos a presença de José Patrocínio, coordenador da Associação Omunga. Temos também o engenheiro Isaac Sassoma. Temos também você do outro lado da linha que nos tem brindado com a sua participação telefónica. Faltam-nos poucos minutos. Vamos já agora dar a palavra aos nossos convidados para comentarem em jeito de encaminhamento, recomendações e pronunciamentos finais. Ok, bom, acho que em relação às causas que nós avaliamos e, portanto, o que fazer para limitar esse problema das causas, acho que nós já abordou-se aqui muito. Portanto, é necessário precisamente arranjar espaços participativos. O CACS
deve ser, se calhar, enquanto não temos autarquias, que também não se gosta de falar muito disso, mas eu gosto muito de falar das autarquias, mas enquanto não temos autarquias temos os CACs, e o CAC deve-se funcionar, na realidade, de forma participativa, não para o administrador informar as pessoas do que decidiu, como administrador ou quem decidiu lá em cima, mas que na realidade que seja o espaço para poder aí estar a definir o plano diretório da cidade, e, enfim, todas estas questões. Agora, em relação à questão de emergência, eu continuo a dizer que estou muito preocupado ainda com esta questão do atraso. Acho que a outra questão que está preocupante é a falta de envolvimento das pessoas que estão envolvidas, e outra questão é que há pouca informação a circular. Nós sabemos que, por exemplo, há uma grande rede de solidariedade cidadã, houve um grande envolvimento, e hoje, portanto, é preciso que as pessoas regularmente informem qual é a quantidade de coisas já dadas, o que é que já têm, etc. A questão futura, portanto, eu penso, e eu acompanhei propostas, não é? Acho que aqui há uma centralidade já quase concluída, portanto, porque é que não se aproveita já estas casas construídas e se pensa já de beneficiar estas pessoas, seria uma questão, e eu acho que é muito importante refletir isso por aí, em vez de ficarem mais de 3 meses nas tendas à espera, e depois os bairros que constroem para estas pessoas são sempre bairros de má qualidade, portanto, são guetos. Portanto, em que as casas são repetidas, em linha reta, quadrado e ponto final. Portanto, e isso é tipo os bairros indígenas feitos pelo tempo colonial. E são como os guetos construídos pelo apartheid. Portanto, não se pode pensar que os pobres têm que ser assim. Portanto, quer dizer, fizemos tantas casas sociais. Não são. Aquilo é um bairro que é um pesadelo. Portanto, produz delinquência, produz tudo que possa ser errado, além de não ser digno. Então é preciso pensar-se nisso. Perfeito. Vamos então aos pronunciamentos do engenheiro Isaac Sassoni. Concordo plenamente com o que o colega e amigo Patrocínio colocou, doutor Patrocínio. Eu tenho a dizer que é importante ressaltar esse ponto. Já existem casas prontas, já existem as casas, esses condomínios que estão a se fazer ali em cima, né? Cada juventude, uma coisa assim. Que essas pessoas devem realmente ir para esses locais, em vez de ficar lá nas tendas. E uma coisa que eu deixar como recomendação, termos uma democracia, precisamos de uma democracia participativa, né? Onde os projetos públicos devem ser comunicados, à população deve participar de maneira ativa. Precisamos de um plano de gestão urbana eficiente, onde todos os elementos devem estar interligados. Nós precisamos também melhorar o nosso sistema de drenagem, está a fazer agora a limpeza, que isso não fosse só agora, nesse momento que estamos aflitos, mas se fosse um programa contínuo, uma atividade contínua, uma política contínua, né, para que realmente tenhamos um sistema de drenagem eficiente completo, que pudesse ser funcional e que pudesse realmente captar e conseguisse realmente satisfazer praticamente aquilo que nós realmente pretendemos com nossas águas das chuvas. Precisamos tomar medidas, as medidas que eu chamei a atenção aqui, as medidas estruturais e as medidas não estruturais, melhorar concretamente, porque as medidas estruturais são aquelas que vão correspondem às obras hidráulicas necessárias para proporcionar uma boa drenagem de escoamento superficial nas nossas cidades. Precisamos também pensar em um modelo já de cidades, né? Começamos a pensar em modelo de cidades chamadas cidades educadoras, áreas verdes, escolas eficientes, qualidade de vida, entre outros, só assim que nós realmente possamos ter saúde e possamos caminhar de maneira digna e de maneira tranquila dentro das nossas grandes cidades. Perfeito, agradecimentos dirigidos a vocês pelo vosso tempo, pela vossa participação. Os nossos agradecimentos são também dirigidos à direção da Rádio Morena Comercial pela parceria, tanto quanto ao PNUD, o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, pelo financiamento. Agradecemos também a você pela brilhante participação aí do outro lado da linha, especialmente os nossos ouvintes que gastaram um bocadinho do saldo e deixaram ficar contributos concretos, contributos válidos. Exemplo de Isaac Fuca, tivemos a participação de João Micelo da Silva, tivemos a reportagem de Florentino Calei e Júlio Lofa, ouvimos a opinião de cidadãos como Antônio Madrugas, o Leandro Cesário, enfim, Nelson Martinho. O nosso muito obrigado por isso. Uma equipa amiga despede-se de si, que tem o Florentino Calei, o Júlio Lofa, o Felício Rodrigues, o Salomão Gando, a Domingas Capote, enfim, equipas que foram apoiadas aqui tecnicamente por Leandro Matuca e Shelly Bravo. Eu sou Edmundo Francisco. O Viver para Vencer volta na outra semana, se Deus quiser. Até lá, a receita é a mesma: viver para vencer e vencer para viver.
Vencer. Programa da AJS, Associação Juvenil para a Solidariedade. Viver para Vencer. Um espaço para a partilha de opiniões e debate de ideias sobre a cidadania, prevenção de conflitos e saúde preventiva. Você está com a Comercial 97.5. 97.5 Comercial 97.5.